neste vídeo nós vamos fazer um bate-papo de como você não se perder, não se afundar aí na rotina cansativa do dia a dia. Sabe que a rotina do pediatra ela é muito exaustiva e ela é exaustiva não só porque você atende os seus pacientes ali no consultório e você também não atende a criança sozinha, você atende a família, o conjunto familiar todo e cada um tem uma história, cada um traz uma experiência, uma queixa específica que às vezes tem demandas emocionais associadas, mas também tem o atendimento que você faz offline, né, que na verdade também é online, offline do consultório, que é o WhatsApp, e também a questão de captação de pacientes. Então, Instagram, Stories, você está sempre estudando, produzindo alguma coisa além do seu atendimento físico. E junto com isso, toda a sua rotina, toda a sua vida está acontecendo ao mesmo tempo. O que torna realmente uma necessidade de o dia parece ter, sei lá, 30 horas, uma necessidade de ter mais horas do que efetivamente tem. Então, o que a gente faz aí para tentar ter uma rotina um pouco mais leve, apesar das dificuldades desse dia a dia cansativo? Não, é importante da gente lembrar e pontuar que, na verdade, essa sensação de exaustão não é que não exista toda essa carga de trabalho, mas a maior sensação da gente, de a gente se sentir frustrado ou se sentir muito cansado no final do dia, ele tá muito mais ligado às coisas que a gente não fez do que às coisas que efetivamente a gente fez. Então, quando chega no final do dia e você já fez tudo isso, atendeu um monte de paciente, respondeu um monte de WhatsApp, fez o seu trabalho de captação de pacientes, que a gente sempre reforça aqui que é interessante, já fez de repente a sua atividade física, buscou seus filhos na escola, saiu para passear com seu cachorro, ainda assim você às vezes chega com uma sensação de que faltou uma porção de coisas para fazer e você fica com esse foco só nessas coisas que você não fez. Então, entender como fazer essa organização de forma mais certeira é o que vai te trazer muito mais leveza nessa rotina que todo mundo tem, que faz parte aí da correria, né, da vida moderna. Então, o primeiro ponto que a gente realmente faz e acredita que vá funcionar com vocês também é a organização da rotina. Você ter um checklist no celular, um caderninho, um calendário com coisas que você precisa efetivamente fazer e por ordem de prioridade. E sempre colocar aquilo que mais urgência precisa ser feito primeiro. Depois você vai fazendo as outras coisas e algumas coisas provavelmente vão ficar para o próximo dia ou para quando tiver tempo. Mas isso dá essa sensação de que, olha, isso eu não posso deixar de fazer e eu vou fazer isso quanto antes. Porque às vezes a gente gasta uma energia muito grande mental de, ai meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa. Se arrasta ao longo do dia com essa sensação e vai fazer só no final do dia. Então, quando a gente faz essas listas, e por muito tempo eu fui muito resistente a fazer as listas, só depois de bastante terapia que eu me entreguei a fazer as listas. Quando você faz essa priorização e a lista, você consegue ir checando. E isso, apesar de ser um trabalho, parece primário, né? Não, vou checar. Esse fato de checar, ele te dá uma leveza real, uma sensação boa de que você cumpriu muitas coisas. E quando você chega no final do dia com essa sensação de que talvez eu não fiz as coisas, você pode olhar aquilo e ver, nossa, eu fiz uma porção de coisa. E a gente aos pouquinhos muda essa mentalidade e essa sensação de que, puxa, eu não fiz 10 coisas. Não, na verdade eu fiz 20 coisas e aquelas outras 10 coisas que eu deixei de fazer não eram as minhas coisas prioritárias e talvez elas nem sejam necessárias de serem feitas, porque a gente costuma colocar na nossa lista porções de coisas que se a gente parar para refletir, aquelas coisas realmente não precisam ser feitas. Por nós, talvez possam ser terceirizadas, né, ou delegadas para uma outra pessoa fazer, e algumas elas não são necessárias, na verdade, elas podem ser retiradas dessa lista. Se dar esse tempo, não é gastar esse tempo, é se dar esse tempo de fazer essa organização, decidir em que momento você vai fazer isso na sua semana, ou se todos os dias antes de você deitar, em vez de ficar lá vendo vídeos, né, que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, é você gastar ali alguns minutos, né, se dar esses minutos para você conseguir efetivamente
efetivamente pontuar o que você vai ter de tarefa para fazer no dia seguinte. E uma outra coisa que é muito importante é você ter momentos de autocuidado com você mesmo e que esses momentos eles sejam inegociáveis. Muitas vezes esses momentos duram 1 hora, você precisa de 1 hora no seu dia. 1 hora para você fazer um exercício, 1 hora para você ir no salão, 1 hora para você fazer a unha, 1 hora de algo que realmente seja inegociável. Aconteça o que acontecer, você precisa fazer isso, porque isso vai fazer mais bem para você do que você optar por não fazer e ter que fazer uma outra coisa. Acho que uma das coisas que mais me deixa com a sensação de cansaço é eu fazer coisas o dia todo e eu não ter um tempo muito pequeno para fazer aquilo que realmente eu acho importante para mim, que é ir na academia ou fazer a minha refeição com calma em algum momento na minha casa ou passear com os meus cachorros. Então acho que todo mundo tem que ter essa ideia do que realmente você faz para você mesmo, que é inegociável, que é super importante, e se você deixar de fazer, isso vai custar mais caro do que você perder não, né? No fim você está ganhando essa hora que você fez. Outra coisa é que a Mari falou bem no começo do vídeo em relação ao nosso trabalho. Então a gente tem aquele horário em que a gente está no consultório, frente a frente com o paciente, mas existe um trabalho de bastidor ali com esse mesmo paciente. Então pacientes que têm demandas, o WhatsApp, receitas que surgiram para fazer, um atestado que uma mãe pediu. Então você também entender que algumas coisas elas devem estar organizadas, que serão feitas em horário em que você está dentro do consultório. Então, por exemplo, a mãe pediu um atestado que ela esqueceu na consulta, um atestado para natação. Você pode fazer? Pode fazer. Mas esse você não precisa fazer no seu horário que você está em casa. Você pode falar, mande um recado para a secretária que amanhã, quando eu estiver no consultório, eu te encaminho. E aí, naquele horário, você determina dentro da sua rotina de consultório que você vai mandar receitas, atestados e tudo mais. E determinar também horários para a resposta dos seus pacientes. A gente sim se propõe, e a gente sempre fala sobre isso, de se propor a fazer essa assistência entre uma consulta e outra, né? Não é só a consulta que está embutido ali naquele nosso valor de cobrança, né, de valor de serviço, tem essa assistência. Mas nós não somos uma emergência, nós somos humanos, nós também temos o nosso tempo. Então a gente também precisa encaixar esse trabalho offline, né, ou distante do paciente, ele também deverá ser feito pontualmente em alguns momentos do dia, porque senão você passa o dia inteiro nessa demanda de pessoas e você esquece de cuidar de você e da sua própria família. A gente inclusive teve um encontro, uma consultoria dentro do nosso curso Consultório Pediátrico, em que a gente falou absolutamente só sobre isso, sobre essa necessidade de organização da nossa rotina de trabalho. Lembrando que a nossa rotina de trabalho, então, é o trabalho presencial e esse trabalho distante, offline, que a gente faz aí respondendo os nossos pacientes e as demandas que surgem entre uma consulta e outra. E uma última coisa que eu queria falar para vocês, que é um conceito muito interessante, que está dentro do conceito geral de autoestima, que é a autoeficácia. Então, a autoestima, ela aborda alguns pontos e um deles é essa sensação de a gente se sentir eficaz. O trabalho da lista, né, checar o que a gente fez, isso trabalha diretamente a nossa autoeficácia. Quando você se propõe a fazer uma coisa que você escreveu, quer dizer, você fez um contrato consigo mesma de uma prestação de uma coisa e você consegue concluir aquele contrato, isso te traz uma sensação, até subconsciente, de que você é muito eficaz na execução das suas tarefas, do seu próprio dia a dia, do que você se propôs a fazer. Então, trabalhar isso de forma escrita faz com que a gente tenha uma melhora na nossa autoestima e isso é fundamental para a nossa saúde emocional e para a gente poder lidar com as dificuldades do dia a dia, com a construção, né, da nossa carreira, e toda essa dinâmica que a gente tem para poder conciliar o nosso dia. E se você tem alguma dica também interessante para aliviar e trazer leveza para sua rotina, escreva aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.